Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo Piovesan, analista de ações da Quantity. E dando sequência aí na nossa semana dos atalhos para uma carteira vencedora, eu vou estar mostrando aqui para vocês uma das telas que a gente usa na nossa carteira, que está disponível aí para os assinantes da plataforma da Quantity, a tela chamada Raio-X de Mercado, tá? Então, o que seria essa tela? A gente tem duas abas aqui principais, tá? Dashboard e Performance. Eu vou passar primeiro aqui pela aba de Performance. O que a gente tem aqui que é útil para o investidor, né? Começando aqui, a gente tem as top 5 variações aqui do índice Bovespa, tá? Ou seja, as top 5 variações aí de maiores altas e maiores baixas do índice em tempo real, né? Então, aqui para a gente dar uma passada rapidamente, que a gente já vê o que está indo bem e o que está indo mal aqui dentro do índice Ibovespa. Aqui na direita a gente tem a tabela de aluguéis e termos, tá? Ou seja, quais são as ações mais alugadas e as mais termadas do índice. Um jeito aqui que eu gosto de olhar é fazendo a conta do volume de termo ou de aluguéis em cima do free float. Então, por esse meio aqui você tem uma noção melhor de quão relevante é esse volume financeiro que está termado ou alugado. Então, por exemplo, aqui as ações mais alugadas do free float, como percentual do free float do Ibovespa, a gente tem aqui nos top 5 Exetec, Movida, 3R, Petz e Marfrig. Essas ações que são as mais alugadas da bolsa. E as mais termadas, da mesma forma, você consegue filtrar aqui. Você tem aqui Gafisa, ClearSale, MRV, BIF, que é Minerva e Mobile, como as mais termadas da bolsa como percentual do free float, tá? E aqui embaixo nós temos aqui um monitoramento de performance, que nada mais é do que um filtro aqui de retorno das ações nos últimos períodos aqui selecionados, tá? Ou seja, quais são as ações do Ibovespa que mais performaram no último mês, nos últimos 3 meses, nos últimos 6, nos últimos 12 e no year to date, que seria durante este ano, tá? Então a gente pode filtrar aqui também quais foram as maiores altas do índice e as menores baixas também, tá? E lembrando que a gente tem também aqui, dá para a gente fazer essa análise aqui no índice e também em alguns índices proprietários aqui que nós temos da Quantity. Então a gente tem aqui quantidade de materiais básicos, quantidade de imobiliário, então são índices proprietários aqui que também, para ter uma noção aqui de quais setores que estão indo bem no ano, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, né? Então, uma rápida passada aqui, você já tem uma noção do que está indo bem e o que está indo mal. Voltando para a aba de dashboards, aqui a gente tem também algumas funcionalidades aqui, tá? Eu vou começar falando sobre esse gráfico aqui de cima, tá? O que é esse gráfico aqui? Em amarelo a gente tem o Ibovespa ponderado, ou seja, o Ibovespa normal, ponderado pela liquidez das ações, tá? E em azul a gente tem o Ibovespa Equal Weighted. O que é isso? São as mesmas ações que compõem o Ibovespa, só que de pesos iguais, né? Ou seja, aqui embaixo a gente tem como é que está a composição dos dois índices. No ponderado é o Ibovespa normal, ou seja, 22% financeiro, 19% materiais básicos, 15% energia, 11% utilidade pública. A menor representação aqui daí do setor de consumo, setor de saúde, né? A representação bem pequena do setor imobiliário. E no índice simples, que é esse Equal Weighted, a gente já tem uma composição totalmente diferente, né? Com utilidade pública sendo maior, materiais básicos, financeiro perdendo bastante percentual, e consumo cíclico, não cíclico, imobiliário ganhando bastante relevância, tá? Então, aqui a gente tem também o histórico aqui de mais de 10 anos aí, desse cálculo do Ibovespa normal e do Ibovespa simples, que a gente chama. Esse gráfico aqui ele teria mais uma utilidade de ter um feeling, né? Em que fase do ciclo nós estamos. Então, por exemplo, se a gente olhar os últimos 5 anos aqui, pega desde 2018, né, onde a gente já estava na metade ali do bull market iniciado em 2016. Até nesse momento, o que a gente consegue tirar de informação aqui, tá? É que o índice simples, ele vinha com uma alta performance, tá? E aqui eu vou aproveitar para colocar desde o início do bull market ali, no início de 2016. A gente consegue ver que a partir de lá, a gente teve uma alta performance das ações de menor representatividade no Ibovespa, tá? Apesar de ter a Petrobras e Vale subindo bem nesse período, as ações que são menos representativas outperformaram e continuaram outperformando até 2020,
a gente teve o Covid, elas continuaram outperformando, e aí, desde a metade de 2021 até agora, elas vieram entregando essa outperformance, ou seja, começaram a underperformar o Ibovespa ponderado, até chegar num ponto onde nós estamos hoje, onde os dois índices estão com uma precificação muito parecida. Tá? Qual que é a informação que a gente pode tirar disso? A informação que a gente tira disso é que talvez a gente estejamos no início de um novo ciclo de alta das ações menos representativas do Ibovespa, que majoritariamente são empresas voltadas ao mercado interno, né, empresas domésticas. Então, ele serve para você tomar uma decisão olhando prazos mais longos, se essas ações menos representativas estão outperformando ou não o Ibovespa ponderado. Tá? Nessa parte de baixo, a gente tem um gráfico que é muito útil também, que é o indicador de mercado, que basicamente é o indicador que mostra quantos percentuais das ações do Ibovespa estão acima da média móvel de 200. Tá? Ou seja, ele é um indicador de sentimento de mercado. Por exemplo, hoje nós estamos com 82% das ações do Ibovespa acima da média móvel de 200, que é uma média móvel relevante para a gente analisar a tendência das ações como um todo. Tá? Então, a gente pode olhar aqui nesse gráfico, a gente pode estender esse gráfico aqui. O indicador em amarelo é o percentual das ações acima da média móvel de 200, e em azul a gente tem o indicador do Ibovespa. Então, aqui a gente consegue, tá, com o dado histórico longo que a gente tem de dados, ver momentos onde a gente teve um otimismo elevado, que é essa linha em verde, essa linha tracejada aqui, e um pessimismo elevado também, que seria essa linha vermelha, essa linha tracejada em vermelho aqui. Ou seja, ele é um indicador útil para balizar quanto que você deveria estar investido, dado essa valorização, dado os níveis de preço atuais de mercado. Então, por exemplo, hoje a gente teve em março, né, a partir de março, a gente teve uma grande valorização aí dos ativos. Né? Então, a gente pode ver aqui que no final de março ali, a gente chegou a bater um indicador abaixo de 20% de ações do Ibovespa acima da média móvel de 200. Ou seja, se a gente pegar esse patamar de preço e comparar com outros momentos de mercado, foram momentos muito propícios aí para investir em ações para estar 100% alocado, até mais de 100% alocado, tá? Historicamente. E hoje a gente está no patamar aí, passando dos 80%, que tem uma relação também, tá? Embora não seja uma regra, né? não seja válido para 100% das situações, mas nesses patamares, em algumas vezes, ele é coincidente com realizações posteriores de mercado. Né? Ou seja, resumindo, pode ser um momento onde as ações já estejam relativamente bem precificadas e poderia ter uma realização das ações como um todo. Né? Então, tem a utilidade de servir como termômetro ali para quanto que você tem que ter, quanto que faz sentido você ter exposição no mercado em renda variável, dada essa variação das ações. Né? E lembrando que a gente tem também esse mesmo indicador para o índice Small Caps. Tá? Então, a gente tem tanto para o Small Caps como para o Ibovespa, e vale também para o índice geral, tá? Que seria o somatório do Ibovespa com o Small Caps. Tá? Então, esse é um indicador que eu acho bastante útil para balizar a exposição do portfólio em ações. Tá? A gente tem um outro indicador aqui também, que é o Put Call Ratio do Ibovespa. Então, basicamente, aí, ele pega as opções em aberto de índice, tanto put como calls, e calcula um ratio a fim de te dar uma indicação se o mercado está otimista para frente ou está pessimista. Né? Então, a gente pode ver aqui que é um histórico mais longo, né? A gente consegue ver aqui que no final do ano passado, a gente teve um grande aumento ali na compra de puts. Né? Ou seja, o mercado passou a entrar no modo defensivo. E com esse elevado patamar aí de puts frente a calls, né, chegou a bater 2 vezes ali o volume de puts compradas versus calls, a gente teve uma realização ali a partir do começo do ano, né, do Ibovespa ali, né, chegou a bater até abaixo de 100 mil pontos. E juntamente com isso, a gente passou a ter também conforme o mercado foi caindo, essas puts elas passam a entrar, né, no dinheiro, começam a ser desfeitas, né, também, ou exercidas, e você passa a ter um volume ali menor de puts em aberto.
E a partir dali, depois de ter caído, voltou para abaixo de 1, o mercado passou a ter uma recuperação. E hoje a gente não tem esse indicador, não se elevou de novo, ou seja, o mercado tá leve, olhando por esse indicador aqui. Tá? E por último aqui a gente tem o monitoramento do dólar, também é um guia aqui para olhar rapidamente qual que é a variação do dólar, do contrato de mini dólar, né? A variação do DXY também em tempo real e a variação do dólar contra outras moedas emergentes para ver se a nossa moeda aqui, o real, está tendo um comportamento muito diferente do resto das moedas emergentes. Bom, a princípio era isso, a tela de raio-x do mercado, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aí para essa semana da carteira vencedora, onde a gente vai estar soltando mais conteúdos para vocês. Beleza? Valeu, um abraço.